Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Clicou, vendeu, o seu classificado digital. Dificuldades de memória que ultrapassam situações comuns em qualquer idade pode significar doença de Alzheimer. Então saiba mais sobre este assunto aqui no programa TPM. Olá, boa noite. Hoje o TPM está aqui com o Dr. Eduardo Borges de Oliveira, geriatra, e vamos falar sobre um assunto muito importante, aliás, muito para mim. Doutor, um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Ah, por que só para você também? Não, a minha idade, querido, a minha idade. Preste atenção. Querido, eu gostaria que você explicasse o que vem a ser a doença de Alzheimer e quem mais ela pega, ela fisga. Tá, respondendo primeiramente a primeira questão, a doença de Alzheimer faz parte de um grupo maior de doenças, que são as doenças chamadas neurodegenerativas. O que significa esse nome? Doenças que ao longo do tempo vão ocasionando perda de neurônio. No caso da doença de Alzheimer, essa perda de neurônio é localizada, ela se inicia na região do cérebro responsável pela memória. Certo. E comportamento. Daí os sintomas que hoje nós vamos explorar aqui. E quem mais ela pega, essa doencinha? A minha idade é assim? Pode falar, você não vai ser Eu não sei a sua idade, Zezé. Ainda bem, melhor saber. É melhor. A doença de Alzheimer praticamente inexiste no adulto jovem, abaixo dos 40 anos. Certo. Existem casos esporádicos em pacientes na quinta década de vida ou na sexta década de vida, mas ela começa a se tornar significativa na sétima década de vida, ou seja, a partir dos 60 anos. Não que não possa ocorrer antes, mas é muito raro. A partir dos 60 anos, a gente vai observando um aumento exponencial da prevalência da doença. Então, cada vez mais, quanto mais idoso, maior a chance de o paciente ter a doença. E quais são os sintomas e os sinais que a gente pode... Porque esquecimento todo mundo tem, branco, lápis de memória, isso que eu estava falando. Mas quando é que pode ser o indicativo da doença de Alzheimer? Boa pergunta. O esquecimento todos nós temos ocasionalmente, principalmente pessoas ocupadas e que têm muitas atribuições. A partir do momento que o esquecimento... primeira coisa, o esquecimento que a gente começa a ter, que a gente não, o paciente com Alzheimer começa a ter, é aquele esquecimento para fatos recentes. Ou seja, ele não se lembra do que aconteceu recentemente. Está muito bem gravado as coisas lá de trás, do passado. O paciente é capaz de recordar coisas de sua vida lá atrás, mas coisas recentes ele passa a perder. Então a primeira coisa é isso, é uma perda de memória predominantemente recente. A outra coisa é que essa perda de memória tem que ser suficiente para prejudicar o cotidiano da pessoa. Constrangê-lo nesse sentido. Constrangê-lo, a pessoa passa a ter prejuízos, começa a perder objetos de valor, começa a se expor a determinados riscos, como de dirigir, perder compromissos e por aí vai. Sai dirigindo, não saber onde é que está. Exatamente. Se perder no trajeto. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. Isso é muito triste, eu acho. Porque com a idade tem que pôr uma plaquinha, igual de cachorro, né? Ó, fulano de tal, telefone e tal. Gente. Mas é verdade, é verdade. Bom, doutor, mas agora nós vamos às ruas, ver se as pessoas sabem detectar esses sinais dessa doença de Alzheimer. Vamos lá. Vamos. Não sou médico, né, para diagnosticar, mas segundo a gente sabe, um dos primeiros sintomas, a pessoa perde a memória, quando sai de casa dificilmente consegue retornar, e aí vem outras consequências, né, mas é que só um médico mesmo que pode avaliar qual que é os verdadeiros sintomas. A pessoa vai ficando meio paralisada, né, e vai esquecimento. Então, geralmente a pessoa tende a esquecer as coisas mais recentes e as coisas mais antigas começa a lembrar com facilidade, né? Bom, doutor Eduardo, e aí, como é que fica essa história? Todo mundo falou, mas o que realmente causa a doença de Alzheimer?
Embora você falou que era falência já, normal, pela idade, de tudo, mas um outro conchavo mais forte também, além desse. Bom, a causa precisa da doença de Alzheimer é desconhecida. Então, o homem ainda não sabe o que inicia o processo de perda neuronal. Por que uns têm e outros não? Exatamente. É sabido que a idade é um fator de risco, é sabido que exposição a determinados outros fatores de risco, principalmente fatores de risco cardiovascular, também favorecem. É sabido que pacientes diabéticos têm uma predisposição maior e por aí vai. Mas o que inicia o processo da degeneração ainda não está compreendido. Então a gente conhece alguns fatores de risco, como a idade, que é o principal, mas a causa realmente é desconhecida. Mais uma vez é o que eu falo, gente, vamos rezar, porque a coisa pega. Mas como é que os parentes podem desconfiar de alguém que esteja com a doença de Alzheimer? Como é que faz como é que o médico faz o diagnóstico que é Alzheimer e não é outro tipo de patologia? Bom, então uma coisa é o que a gente faz dentro do consultório, outra é o que a gente pode estimular nas pessoas para reconhecerem precocemente. Então, dentro de casa, num parente, num avô, num pai, além de perceber o esquecimento para coisas cotidianas. Por exemplo, onde guardou um objeto. E onde se for guardou o dinheiro. Então, onde é que pôs a chave do carro? Pois é. Onde deixou a chave do carro. Uma Já senhora sei de que era assinar um vermelho pra mim. uma senhora que era uma exímia cozinheira, começa a errar a receita dos alimentos. São coisas mais, eu acho, mais evidentes, como no caso não conseguir, acho que Não, também por exemplo, trocar um sapato. se ela faz super Isso. bem algo, de repente ela começa a esquecer aquilo. Claro. Né? Se o senhor, por exemplo, vamos supor, ele controla as contas, tudo, ele começa a ter erros. Perfeito. Então são formas de esquecimento mais graves do que a gente tem no nosso cotidiano. Então fica muito atento a esse esquecimento um pouco mais sério. Isso é uma coisa importantíssima. Que deixa uma agravante. Os segundos são mudanças de comportamento. Então, junto com essa perda de memória, pode haver mudanças de comportamento. A pessoa pode reagir diferente do que sempre reagiu a uma situação de brincadeira como essa. Ou ficar agressivo. Irritado, agressivo mais facilmente. Começa a andar muito pela casa, ficar sem dormir. Então são alterações de comportamento que acompanham a perda de memória. Isso também é importantíssimo que seja esclarecido. Mas como que o médico faz esse diagnóstico diferencial? Bom, o médico recebe o paciente, deve ouvir as queixas do paciente e, muito importante, da família, que vai relatar, né, quem está junto do paciente. Vai fazer um histórico, né? Isso, pegar um histórico, ver se a história é compatível com a doença. Né? Primeiro faz a entrevista para ver se realmente o tipo de esquecimento condiz com a doença. A partir daí, alguns exames devem ser feitos. Que tipo de exames? Exame, principalmente o exame neurológico? Neuroimagem, a ressonância ou a tomografia de cérebro, para ver se tem alterações compatíveis, mas principalmente para descartar outras causas que possam estar levando, e alguns exames de sangue, então que também descartam outros problemas que podem levar a esquecimento. Descartando essas causas e aplicando-se testes de memória, que a gente tem questionários de memória, que mostram um padrão típico, o diagnóstico está feito. Precise sem erro, né, doutor? De preferência. Bom, mas agora o momento da nossa patrocinadora Fisioforma. Você sabe que o verão já tá chegando e é bom você começar a se preparar. E o que não combina com o verão é gordura localizada, celulite e pelos em excesso. Bom, para tudo isso tem tratamento na Fisioforma. Tratamentos personalizados com os melhores equipamentos que o mundo te oferece. Isso mesmo, tudo que você encontra nas melhores clínicas da Europa tem aqui na Fisioforma bem pertinho de você. Para gordura localizada, por exemplo, sabia que já na primeira sessão você consegue perder de 2 a 4 centímetros? Pois é, e tratando-se da celulite, você consegue regredir em até 80% o seu quadro de celulite. Com a depilação progressiva definitiva da Fisioforma, feita com o aparelho de luz intensa pulsada, você vai ficar livre de vez desses pelos que tanto incomodam, né? Bom demais! Quem é cliente Fisioforma tem autoestima lá em cima e é muito mais feliz, olha só! Para a mulherada que vê os depoimentos na televisão, o que eu falo é para acreditar realmente, porque eles são reais. A gente vem, tem um tratamento excelente, e o resultado todo mundo comenta e todo mundo percebe. Então vale a pena investir na Fisioforma. Então não perca mais tempo não, hein? Escute meu conselho. Pega o telefone, ligue em qualquer unidade da Fisioforma e reserve já o seu horário para fazer a sua avaliação.